e a paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Que Deus nos abençoe. Vamos prestar um culto ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Eu tenho a certeza que Ele está presente aqui neste lugar e basta nós confiarmos, porque Ele vai fazer grandes coisas no nosso meio nesta noite. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecer a sua bênção, a sua graça, aquele pãozinho gostoso que Ele pôs à sua mesa no decorrer desta semana, o trabalho que você teve, foi Deus que te abençoou para romper a semana em nome de Jesus. Hoje é sábado e nós estamos aqui para o agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, é debaixo da tua graça e da tua misericórdia é que nos encontramos aqui neste lugar, grato a ti por tudo que o Senhor fez no decorrer desta semana, por nos livrar, por nos abençoar, por nos dar força, nos dar graça, cobrir-nos com teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela saúde do nosso corpo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por aquela grande bênção que o Senhor concedeu ao meu irmão, à minha irmã. Obrigado, Senhor. Foi mesmo as tuas mãos operando ali, Senhor, para que tudo isto acontecesse. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebe este culto de adoração, de louvor, Senhor. Obrigado por aqueles que estão a caminho, Senhor, aqueles que já se encontram aqui, que a tua bênção seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Graças te damos. Fica conosco, Senhor, fica neste lugar e receba a nossa adoração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Jesus. Eu convido o irmão João para vir ler um texto aqui à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz. Não. Amém. Okay. Paz, Senhor. Amém. Um dia tinha de me calhar a mim, né? Glória a Deus. Exato. O mesmo disso. Vamos abrir a nossa palavra em Filipenses 3. Colossenses 3. Filipenses 3, versículo 7 até... Filipenses 3. Até o final do capítulo. Amém. Todos encontraram? Amém. Então eu leio o primeiro e os irmãos leem outro e por assim em diante. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo.
E na verdade considero também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e eu a considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Glória a Jesus. Que já tem alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para a que estão adiante. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Glória a Deus. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Se o seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém, Jesus. Esta palavra falou muito comigo porque muita gente está a ouvir um evangelho que não é verdadeiro. Um evangelho onde a palavra principal é o ter e são muitas vezes enganados. Que esta palavra esteja continuamente na nossa boca para não sermos enganados. Amém, Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus possa continuar nos abençoando com a sua palavra. Temos tido grandes exemplos e grandes sinais da palavra do Senhor, e a cada dia, irmãos, não devemos fugir nem para um lado e nem para outro, mas a cada dia nós vamos sentindo o cumprimento da palavra de Deus na terra, no universo e em todos os cantos. Só não vê quem não conhece a palavra do Senhor. Vamos ouvir então o grupo de louvor que vai entoar para a glória do nome do Senhor. Vivemos tempos em que chegou a hora de nós mostrarmos de facto confiança no Senhor, porque os tempos são tão maus que se nós não confiarmos verdadeiramente no Senhor, dificilmente conseguimos caminhar.
no Salmo 37, o versículo 4, Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. É momento de nós, de facto, lhe mostrarmos o quanto confiamos nele. Se ele nos diz para nós marcharmos, nós temos que marchar. Se ele nos diz para nós confiarmos, nós temos que confiar. Se ele nos diz para nós fazermos, é momento de fazermos. Não é momento de questionarmos, mas é momento de pormos em prática aquele que tem as nossas vidas nas suas mãos. Deus é um nadador salvador, usando esta analogia, que muitas vezes permite que 2 costelas sejam feridas ou 3, porque Ele na verdade não nos quer deixar afogar, por amor. Por isso Ele às vezes nos fere, às vezes Ele permite que algo venha à nossa vida para que nós arrebitemos, para que nós tenhamos confiança nele. E esse é o nosso Deus. Que hoje, nesta noite, e os hinos falam todos disso, dessa confiança, desse Deus que é maior, desse Deus que é tudo para nós, que nós possamos louvá-lo como só Ele merece. Santo, santo é teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Deleita-te entre nós. Te desejamos tanto, Cordeiro Imaculado. Derrama mais porções de ti e enche-nos de amor. Te reverenciamos, Deus, o grande eu sou. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Deleita-te entre nós. Te desejamos tanto, Cordeiro Imaculado. Derrama mais porções de ti e enche-nos de amor. Te reverenciamos, Deus, o grande eu sou. Aleluia, Senhor, recebe o nosso louvor, te reverenciamos em mais esta noite, Senhor. Nós queremos celebrar a Ti, Senhor. Basta um toque só. Eu não sei como chegou aqui, eu não sei como o seu coração estava, como a sua vida está, mas basta um toque dele para que tenha a certeza de que nós podemos caminhar. Que o Senhor possa dar-nos esse toque, possa mover as águas no nosso meio, para que tudo se altere à nossa volta, para que tudo se altere junto do seu povo, junto da sua casa, dentro da sua casa. Apenas um toque, Senhor. Jogo aos seus pés em oração, clamo por tuas mãos em minha direção. Preciso de um toque teu, Senhor, apenas um toque. Me jogo aos teus pés em oração, clamo por
teus pés em oração. Clamo por tuas mãos em minha direção. Preciso de um toque teu, Senhor, apenas um toque. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Fui salvo pela cruz, teu sangue me lavou, minha cura está em tuas mãos. Apenas um toque, Deus de milagres, move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Sim, move as águas. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, vou libertar. Sim, move as águas. Move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Santo, santo, mas fiel Jesus, a presença do Não há Deus maior. Que nós possamos dizer este louvor com toda a força que nós temos, porque não há Deus maior nem melhor. Ele é a melhor coisa das nossas vidas. E se algum milagre nós esperamos, Ele já fez na cruz do Calvário. Foi escrever os nossos nomes no livro da vida. Por isso nós temos que caminhar em fé. Nós temos que caminhar com confiança e mostrar isso no nosso dia a dia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nós.
Quando o mar não se abrir, nós vamos caminhar com as águas. Mas para isso nós precisamos de acreditar, de confiar. Porque nós temos um Deus tremendo. Nós temos um Deus que nos cria debaixo dos nossos pés chão para nós andarmos quando nós não encontramos nada. Que nos dá uma luz e abre quando tudo à nossa volta se desmorona. Quando nós olhamos para a sua santidade, para aquilo que Ele é para nós, quando nós não merecemos nada, nós conseguimos romper em fé. Ainda que em meio às lágrimas, ainda que em meio aos trambolhões, mas nós te amamos, Senhor, e nós queremos romper em fé dia após dia, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, eu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
eu tenho que partilhar uma coisa convosco. Nós temos tido aqui experiências no nosso ensaio. A Lia estava a dizer isso porque estava na minha mente exatamente isso. O ensaio correu terrivelmente mal. Eram os tons que não eram corretos, eram as junções das músicas que não entravam, era tudo. E a Cristina disse assim: mas vai melhorar. E ó como está a correr. Porque não é como nós queremos, é como Ele quer. E nós sabíamos que no culto as coisas iam correr bem em nome de Jesus, porque não somos nós que fazemos, é Ele. E se foi Ele que escolheu, é Ele que faz, é Ele que dá sabedoria, é Ele que nos molda, é Ele que nos transforma, porque nós não somos cantores. Afim que Ele é músico, mas nós não somos cantores. Só nos deixamos trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é sempre Deus, independentemente das nossas falhas, independentemente de não nos responder, independentemente daquilo que nós estamos a viver. Hoje é a época em que nós temos que dizer: serás sempre Deus, Senhor. Porque se nós caímos no erro de por algum motivo tentados, sei lá porquê, de acharmos que Ele não será sempre Deus, tudo vai mal. Serás sempre Deus, Senhor. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, quando estou mal ou então se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia, Senhor! Obrigado, Senhor! Glória a Deus! Graças a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este tempo de adoração, de louvor ao teu nome. Graças te damos, ó Pai, por cada uma vida que se encontra aqui neste lugar, nesta noite, Senhor. Venha abençoar a tua igreja,
vem abençoar os teus filhos, vem tocar em cada coração, em cada necessidade, cada dificuldade, cada problema, Senhor. Colocamos nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus te exaltamos, ó Deus. Honras e glórias seja dada ao teu nome, bendito e santo és tu, Senhor. Meu Deus, esta pessoa que clama pela cura da sua enfermidade, este, ó Pai, que tem aquele problema em seu lar, meu Deus, ajuda, resolve, ó Pai, dando força, dando graça, tendo de misericórdia desta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças te damos, ó Deus, graças te damos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu perguntaria se nesta noite tem alguém que tem um testemunho para dar, ou algo que queira agradecer a Deus nesta noite em púlpito. Nós abrimos esta oportunidade nesta noite em nome de Jesus. Quem desejar fazer uso da palavra do Senhor está à vontade. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Estou muito feliz, né? Porque Deus responde à oração. Como foi falado aqui, né? Que sempre Deus é quem nos guiará no louvor, né? E sempre foi Deus. Nunca foi o homem, nunca foi ninguém. Foi sempre Deus. E vai fazer 3 anos que eu estou aqui, né? Os irmãos sabem. E essa foi a igreja que eu sempre fiquei, embora alguns dias ausente, mas sempre eu falava com o meu pastor, o motivo, né? Então, eu sempre tive meu coração aqui nessa igreja. Desde que conheci essa igreja, né? E conheci os irmãos, eu aprendi a amar meu pastor, respeitá-lo e a sua família e os demais irmãos. Todos vocês que eu amo. Embora vocês, né? Mas a irmã Maria fica um pouco ausente. Mas a irmã Maria ama vocês. E está com vocês no coração, de verdade, e na oração. E eu passei muitas lutas, né? Os irmãos sabem que migrar é uma coisa dura, muito dura, mas foi a mão de Deus. E eu lutei muito para que um dia chegasse a minha vitória, né? E quando foi esses dias agora, de muita oração, de muita lágrima, de muita fé, né? Deus me presenteou com o meu documento, né? Que chegou daqui de Portugal. E foi uma coisa muito tremenda. Quando é Deus, né? Eu gastei dinheiro com advogado e não adiantou nada. Deus falava para mim, não adianta, sou eu que vou te dar, né? E eu realmente, o advogado não fez nada. Interessante que foi eu que resolvi tudo, né? Eu e Deus e eu. E Deus usou um rapaz lá dentro da AIMA que foi usado por Deus e me ajudou muito mesmo. E quando eu fiz quando chegou lá dentro, que eu peguei meu documento dentro da AIMA, que ele viu, eu comecei a dar glória a Deus. E ninguém, tudo cheio, né? E ninguém entendia. Então eu dizia, glória a Deus, a Ele a honra e a glória. E todo mundo assustado. E eu, todo-poderoso Deus, e todo mundo regalado. Eu vou para a igreja, vou orar por vocês todos. E eles assim, né? Falei assim, eu vou orar, porque Deus usa vocês aí para ajudar esse povo. E a Ele a honra e a glória. Foi Ele que me prometeu. E eu tinha sonhado, né? Que Deus estava trazendo meu título, e realmente Deus trouxe, aleluia, né? E foi uma vitória enorme, irmãos, porque só Deus sabe o quanto eu sofri, né? E depois recebi também da parte de Deus, lá do shopping, né? Do meu pastor me indicou, e depois o irmão também, né?
fez assim aquela prova comigo, mas eu sou perseverante, eu não abro mão da minha bênção. Eu sou igual a Jacó, né? Me atraco e vou. E Deus foi maravilhoso, que na mesma semana, assim, perto, né, da semana assim que eu recebi a chave também da minha loja, do meu consultório, né? Que glória a Deus, que Ele falou para mim que ia me dar. Então, agora, né, vou estar trabalhando no meu consultório. E a outra bênção que eu recebi, né? Que depois que você sofre muito, né? Você passa por muitas provas, Jesus vem te dar logo as bênçãos. E quando você recebe as bênçãos, você acha até que é um fantasma, né? Igual Pedro. Ai, meu Deus do céu, fantasma. De tanta luta, né? Mas não, é Jesus chegando com a nossa vitória. E não importa o que você está passando em Portugal, no Brasil, na China, na Alemanha, etc. O que importa é que Jesus está com você. E quando chegar a hora, não interessa, Ele vai te dar vitória. Outra bênção que eu recebi. Outra bênção que eu recebi é que eu sou assim mesmo, né? Alegre, né? Em todos os sentidos. E eu sempre estava ali, né? Naquele cantinho, orando a Deus. Sempre, meu lugar sempre foi ali. E teve um dia que Deus me mostrava. Sempre Deus, quando eu fechava os olhinhos, Deus me mostrava. E Deus me mostrava sempre um homem baixo, assim, clarinho mesmo, e baixo, que chegava perto de mim na oração que eu fazia, assim, não pedia nada disso a Deus, né? 5 anos eu estava esperando somente do Senhor. E ali Deus sempre me mostrava. Eu falei assim, Senhor, não estou te pedindo nada disso. E o Senhor me mostrava. E chegava aquele varão e me dava a mão assim, né? Dentro da igreja, assim, o Deus me mostrando. E me dava a mão e me levantava, assim, me seguia. E eu falava assim, Deus, que é isso? Tornava a orar e via. E foi de repente, né? Que Deus fez esse homem de Deus me aparecer na minha vida. Desculpa, irmão. Mas eu tenho que rir, né? Porque Sara foi assim, né? Quando começou a ver o milagre, ela caiu a rir, né? E Sara viu. E então ele me achou, né? Ele que me achou. Eu fui dar uma consulta, né? Fui atender um paciente lá em Santa Clara. E quando saí do meu atendimento, ele me encontrou, eu chorava, eu estava muito triste, sozinha. E ele me encontrou na quinta das lágrimas. E se Deus quiser, né? Nós estamos se preparando, né? Para casar, né? Nós estamos orando e se preparando. Para a gente, né, já avisei para o pastor e já avisei para os irmãos. E ele tem sido uma bênção de Deus na minha vida, né? Tem me ajudado, ele que está pintando a loja toda. Porque Deus, quando manda completo. Desculpa, amor, mas eu tenho que contar a benção. E ele que está pintando a loja toda, né? Ele faz jantar para mim, né? Com o meu amor. Quando eu passei mal com a minha pressão subindo, ele que me levou para o hospital. E lá todo mundo sabe já até quem é ele. Então, assim, ele veio para cuidar de mim, para me ajudar, sabe? E então eu fiquei muito feliz que Deus me deu também essa vitória, né? E também outra vitória. Então, eu estou falando para vocês que 3 anos vai fazer de sofrimento. Não foi 3 anos de sem lágrimas, foi muita dor. Foi dor e lágrimas de sangue. E eu quero animá-los a perseverar na oração e na fé e na esperança. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente não acredita que vai acontecer. Né? Eu lembro que minha neta falava assim, vó, sai de casa, passeia, vai conhecer gente, a senhora tem que arrumar um namorado. Eu falava assim, eu não vou botar placa aqui, nem quero. E Deus, quando dá, Ele vai lá e prepara tudo. Não precisa a gente procurar. É a benção que corre atrás da gente. Quem me achou foi Ele. Então, assim, o que eu quero dizer para os irmãos? Tenha fé em Deus.
Persevere. Você que imigrou, você que está começando, ou você que está numa prova. Não desista. Esse é o segredo. Lute até o fim. Eu sempre dizia assim, eu vou morrer lutando. Porque se eu morrer lutando, eu morro feliz. Pelo menos eu lutei até o fim. E aí, quando chegou agora essa semana, esses dias agora, outra vitória muito grande. Meu Deus, eu acho que essa é a maior de todas. Para mim né? Minha filha está voltando do Brasil para cá. Está chegando dia 15, né? De maio. E quando a minha filha falou, se organizou para vir e tudo, né? Deus quis mesmo que ela viesse. E meu genro não quer mais mesmo ficar lá no Brasil. A família abençoou a saída dele. E quando minha filha falou isso para mim, a minha maior preocupação foi a igreja, como sempre, né? E quando eu cheguei, eu já tinha... E quando eu fui no Brasil e reformei a igreja toda, que Deus me deu a bênção. Quando eu cheguei no Brasil, Ele me deu vitória completa e eu reformei a igreja toda, para a glória do nome do Senhor. E quando chegou agora, minha filha falando comigo que, né, tá voltando, eu comecei a ficar preocupada, né, com a igreja. E minha filha, mãe, não tem ninguém para assumir a igreja, não tem pastor, não tem ninguém para assumir a igreja, não tem pastor, o que é que eu vou fazer, não sei o que é aquela luta. E eu comecei a orar, mas eu orava muito mesmo. Porque eu falei, Deus, se tu não vier o socorro, eu vou largar tudo e vou voltar para o Brasil. E aí, Deus, eu comecei a orar, conversei com o pastor, conversei com os irmãos, e eu falei para Deus, aí minha filha, olha mãe, ou você entrega a igreja para um outro pastor, ou você aluga o prédio, ou você vende o prédio. Eu falei, Deus não falou isso comigo. Deus, quando foi no Brasil, Ele me deu condição de reformar a igreja. Deus não falou isso comigo. Aí eu falei para Deus, se tu permitires, que eu não acredito nisso, mas se tu permitires que eu faça isso com a igreja, eu vou ficar 5 anos de luto. Vou me vestir de preto durante 5 anos. E o Senhor sabe, porque vai matar meu coração. Então eu vou ficar de luto, vou junto com a igreja. Porque tu não falaste isso comigo em dezembro. Como o Senhor ia permitir eu reformar a igreja toda? Como o Senhor ia permitir me dar dinheiro? Me deu o dinheiro quando eu cheguei no Brasil. Quando eu pisei no Brasil, Deus me deu o dinheiro para reformar a igreja. Eu não tinha dinheiro. E aí eu investi tudo na igreja. E aí agora Deus vai falar para mim passar para outro ministério, Deus vai falar para mim alugar o prédio, Deus vai falar para mim vender o prédio. Que história é essa? Quando é Deus que faz, é Ele que faz e está acabado. A minha fé, eu creio assim. E a minha filha desesperada, eu falei, sentei assim à mesa e falei, Senhor Jesus, não vejo saída. Eu fiquei em desespero na minha alma. Não vejo saída, mas se tu queres que eu volte para o Brasil, ou se o Senhor Deus queres que eu faça isso, me diga. Mas se o Senhor permitir, meu Pai, que eu não acredito nisso, eu te prometo, 5 anos eu me vestirei de preto. E vou ficar de luto até que o Senhor abra o meu coração de volta. E aí, meus irmãos, eu falei até para ele, não mexe comigo, não fala comigo, não fala comigo, não mexe comigo. Eu entrei, fui para o quarto e me deitei e fiquei trancada sozinha, assim, gemendo contra Jesus Cristo. Aí veio assim, direitinho, né? Deus é maravilhoso. No meu coração, lembra daquele pastor, olha como Deus faz. Lembra daquele pastor que cuidou da sua família. Lembra aqueles anos atrás, aquele pastor, seu amigo, que cuidou da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua irmã, que todos partiram salvos, que eu ganhei todos eles para Jesus. Eu lembrei, fazia tempo que eu não falava com ele, e nem tinha, eu procurei o telefone dele na rede social para achar ele. Liga para ele, que é ele que vai para lá. Olha, na hora, Deus é tremendo. Aí na hora eu liguei para ele, eu falei, pastor, já não sabia o que falar, né? Então eu liguei em prantos. Falei, meu amigo, meu pastor, eu sei que o senhor cuidou da minha casa. Gente, é muito importante. A lei da semeadura, o que você plantar, você vai colher. Pode passar os anos que forem, Deus vai trazer
a ramanchóbia, a colheita daquilo que você faz. É que a gente quer a glória do homem. O homem não vai te dar nada. Quem vai te dar é Jesus Cristo. É Ele que vai trazer, ramanchóbia, nuriachébia, a recompensa da tua obra. Aleluia. E eu lembrei naquela hora, irmãos, teve um ano que eu pagava ao pastor, dei casa, paguei salário, segurança social, tudo para o pastor. E esse pastor não fez nada. Sabe o que aí quando eu falei para ele agora, eu falei assim, pastor, meu amigo, meu irmão de Deus, lembra da minha casa, lembra da minha família, lembra do que o senhor fez lá há quase 30 anos atrás. Me socorre. Ele disse, o que, pastora? Que a senhora está precisando? Eu falei assim, o que eu estou precisando? Eu estou precisando de um pastor naquela igreja. Eu vou para lá agora. Ele disse assim, ontem aqui ele tem um centro de recuperação, que ele só trabalha com traficante, ex-bandido, ele recupera esses homens, tira do tronco para não morrer, para não matarem, lá no Brasil. E ele falou para mim assim, olha, pastora, ontem aqui no culto, Deus usou um profeta e falou para mim, eis meu servo, que tu receberás um convite para ir embora deste lugar. Vai assumir tu uma igreja em outra cidade, é eu que estou te levando. Olha como Deus faz. E eu liguei no outro dia para ele. E Deus abençoou, meus irmãos, ele já está lá, com a família, e a minha vida em paz e segurança, e meus filhos. Glória a Deus, amém? Esse é o nosso Deus. Vamos aplaudir ele com alegria. Tenha fé. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos que ela existe. Amém. Obrigada, meu pastor. Amém. Glória a Jesus. Amém, Senhor. Deus é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. O Senhor é maravilhoso. Deus é aquele que contempla as nossas dificuldades, as nossas lutas. A promessa dele é certa. Nós é que falhamos várias vezes com ele, mas ele é fiel. Vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Eu sei que vocês já ouviram este texto várias vezes, mas quero que preste bastante atenção no que está escrito na palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, ser zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta
Se alguém ouvir a minha voz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, traga a nós o entendimento da Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração e a nossa mente para entender a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Deus fala conosco nesta noite, irmãos, e Deus traz à nossa mente o significado da frieza e do morno e do quente. Nós temos que ter muito cuidado, e a palavra aqui, ela não nos deixa de nos mostrar que quem fala é o Espírito Santo de Deus. Temos que ter muito cuidado com a palavra, porque da mesma forma que a Bíblia fala a respeito daqueles que naquele dia o Senhor irá dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Mas em teu nome, Senhor, eu preguei, no teu nome eu cantei, no teu nome eu fiz a tua obra, expulsei demônio. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E por que isso? A palavra também é bem clara. Aconselho-te que de mim compra ouro refinado no fogo, para que enriqueça, e vestes branca, para que te vista e não seja manifesta a vergonha. Irmãos, o que cada vez mais tem aparecido, tem se encontrado na igreja de Deus, é os falsos profetas, é os falsos anunciador de Jesus, mas a palavra também diz: quem não é contra nós é por nós. O evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser anunciado. Jesus está voltando, e a palavra é bem clara. Nós temos visto, irmãos, em todo lado, tremores de terra. Pastor, mas isso já se tornou normal. Esse é que é o perigo, irmãos, porque a igreja está considerando, eu estou falando para a igreja, eu estou falando para a igreja de Cristo. Tudo se tornou normal. Tudo está normal na igreja. Mas olha o que Jesus disse: conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Eu conheço as tuas obras. O Senhor conhece as nossas obras. Ele conhece o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece a nossa vida. O Senhor sabe por onde é que nós temos andado. E devemos ter cuidado, irmãos. Cuidado por quê? Porque se ele está observando, não é o homem. Nós podemos dar uma aparência de muito crente, mas a palavra diz aqui, compra colírio. Compra colírio para os teus olhos, para que você possa ver. Porque há coisas, irmãos, diz que o maior cego é aquele que não quer ver. E é um ditado popular e bem claro: o maior cego é aquele que não quer ver. E colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Conhecer a palavra e não obedecer a palavra de Deus é muito perigoso. Eu vejo, eu tenho falado isso aqui com a igreja, eu vejo tanta gente dizer, olha, Deus está me mandando ir para os Estados Unidos para pregar o Evangelho, Deus está me enviando ao Canadá, e chega lá, ele vê que aquilo não é assim, pera doce. Ele, não, eu só vou ficar aqui 2, 3 meses só, que é isso. Deus me enviou para Portugal. Mas misericórdia, com essa igreja, não dá. Não dá. Eu tive numa igreja lá no Brasil, e o pastor tem um desejo imenso de vir para Portugal. E eu disse a ele, se Deus te mandar, você será resistente para suportar. Mas se Deus não te mandar, não vai não. Porque eu fui e estou lá, porque na verdade, além de Deus me mandar, Ele me sustentou. Uma coisa é você ouvir a voz do homem, mas quando você ouve a voz de Deus, quem vai te sustentar é Deus. Quem vai agir é Deus. Está sofrendo, mas está com Deus. Está lutando, mas está com Deus. Está sendo humilhado, mas Deus está te protegendo. Está te faltando alguma coisa, mas Deus está no seu controle. E quando é assim, irmãos, aconteça o que acontecer. Eu me lembro de sentar ali naquele calçadão, há 34 anos atrás, no mês de outubro, ali naquele calçadão, no Estoril, à beira-mar, e gritar. As pessoas, às vezes, alguns passavam, era já o outono, e ficava assim, mas o senhor sente alguma coisa? Eu falei, sinto tudo. Por que sente tudo? Porque quando você vê o que você pode pegar, o que você pode apalpar, fugir das suas mãos, e você está debaixo da graça de Deus, porque ninguém vê a graça de Deus. Ninguém vê. Eu nunca vi a graça de Deus. Eu sinto ela, mas não vejo.
não posso apalpar. E eu chorava amargamente, por que me trouxeste para aqui? E por que eu tenho que ficar aqui? A Europa, naquela altura, me parece que eram 12 países só que estava na comunidade. Hoje me parece são 28 ou 27, mas naquela altura era 12. E eu dizia, por que o senhor não me mandou para outro lado? Por que o senhor não me mandou para a Bélgica? Por que o senhor não me mandou para a Noruega? Foi me mandar justamente para Portugal? Por que eu não tenho direito de ir viver na Bélgica e pregar o evangelho lá? É a mesma coisa. É a mesma coisa eu ir pregar o evangelho na Espanha. Por que não? Irmãos, Deus, quando quer nos moldar, Ele aperta de todos os lados. E é por isso que a palavra diz: não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que veja. Ele está mandando nós comprarmos colírios, porque às vezes nós não estamos observando o porquê da nossa luta, o porquê das nossas dificuldades. É porque nós não estamos obedecendo. Agora, quando você entra na obediência de Deus, quando você entra no propósito de Deus e diz, Senhor, está bem, eu vou obedecer. É isso que o Senhor quer e eu vou obedecer. Eu vou obedecer a tua palavra, eu vou obedecer a tua autoridade. Tudo muda, irmãos. Tudo muda. As coisas acontecem. As coisas acontecem automaticamente. Eu sou prova disso. Eu sou prova disso. Eu comprei sem dinheiro. Mas o que acontece? Que para obedecer, você tem que obedecer dentro da perseverança. Porque se você obedecer uma semana e daí 2 semanas você desistir de tudo, não funciona. Não funciona assim. Não, Senhor. Como não és frio e nem quente, eu te vomitarei. O não ser quente e nem frio, irmãos, é perigoso. É muito perigoso. Irmãos, se a palavra de Deus dissesse que era a bondade que salvava o homem, nossa, quantas pessoas que não seriam salvas? São milhares. Mas não é bondade, é o sangue de Jesus, é o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. É este sangue que nos dá o direito de vida eterna, irmãos. É o sangue de Jesus. Não é a bondade do homem, não é a igreja que nós frequentamos, não é o pastor que nós ouvimos, não.
Números capítulo 11, versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola e dos alhos. Deus mandou. Mas Deus não deixou trazer nada. Teve que ficar tudo para trás. Deus mandou. Deus dirigiu. Deus falou. Ah, mas aqui não dá não, ué. Não, de jeito nenhum. Aqui não. Aqui eu não vejo mesmo, de forma alguma, nenhuma possibilidade, nada. Não vejo. Não vejo mesmo. Mas não é preciso você ver. É preciso que você esteja debaixo da dependência de Deus. A partir do momento em que você está debaixo da dependência de Deus, você vai ver o sobrenatural acontecer. Para ver o sobrenatural de Deus acontecer, você tem que estar debaixo da dependência de Deus. Porque do contrário, você não vai ver. Olha aí Salmo 36, versículo 2. Salmos 36, verso 2. Pois ele se julga importante e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Nós lembramos, mas às vezes fazemos de esquecido, irmãos. Nós lembramos o que nós fizemos, nós lembramos o porquê das consequências da nossa vida, nós lembramos, não é que a gente não se lembra, mas às vezes nós queremos fazer de desentendido. Para quê? Está lembrando disso? Mas a palavra em Salmo capítulo 36, versículo 2, pois ele se julga importante e diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta e nem detestada. Tenha cuidado. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tenha cuidado. Não seja escravo do inimigo. Jesus está voltando. Isaías capítulo 44, versículo 20. Alimenta-se de cinza o seu coração, enganando o desvia, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não será uma mentira o que está na minha mão direita. Ah, Jesus, tenha cuidado. Tenha cuidado, porque Jesus está voltando. Tenha cuidado,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso não tem importância, isso não faz diferença, isso é assim mesmo, não adianta, não, deixa estar, não faz mal, tenha cuidado. Porque eu não vejo, o seu pai e a sua mãe não vê. O seu irmão, o seu esposo, a sua esposa não vê. Mas Deus está te observando. Compra colírio para os seus olhos. Abra os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Tenha cuidado, porque às vezes nós nos colocamos numa posição, irmãos, em que vai nos trazer grandes transtornos. Eu tenho dito aqui várias vezes, e não é só aqui. Há poucos dias um senhor veio me dizer, coitado de fulano, está a sofrer tanto. Eu disse, ele está a pagar aquilo que ele está devendo. Ai, pastor, não diga uma coisa dessa. Coitado daquele homem. Eu falei, tira o historial dele. Vai lá buscar a raiz da vida dele. Vai lá para você ver esse homem bonzinho que ele é. Vai ver o que é que está no histórico dele. O senhor acha, pastor? Falei, acho não, eu tenho a certeza. Uma vez cheguei no lar da Lausanne, tinha uma senhora gritando, e gritava tanto. Os filhos não iam lhe visitar, os filhos não importavam com ela. Ela tinha 6 filhos e nenhum deles ligava para ela, não ia visitá-la. E ela gritava em alta voz ali, e passou uma cuidadora, e eu disse, mas essa senhora, coitada, maltratou os filhos, abandonou eles todos, agora está à procura deles, mas eles não vêm, e não vêm mesmo, irmãos. Mas é mãe, pastor, é mãe. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos purificar de todo pecado. E por que nós pecamos contra Ele? Por quê? Ele é Jesus. Ele é o nosso Salvador. Por que quando nós vamos pecar, não paramos e dizemos, não, eu não vou pecar, porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário para me salvar. Não, eu peco, depois vou pedir perdão. Não, depois a gente resolve. Mas agora não, agora é a minha carne que está dizendo, é a minha carne que está pedindo, ela está te pedindo a sepultura. Cuidado, cuidado, Jesus está voltando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tenha cuidado, às vezes nós não entendemos as lutas e as dificuldades que nós estamos passando, às vezes nós não queremos entender, irmãos, não queremos, mas é um passado tenebroso, é uma vida dupla diante de Deus. Coitadinho. Ai, meu pai, como é que pode uma coisa dessa? Não dá para entender, não se consegue entender, como é que pode?
Gálatas capítulo 6, versículo 3. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É porque tem gente que pensa que ele é superior a tudo e a todos. Mas quando o câncer bate na porta dele, quando a doença bate à porta dele, ele se torna aquela pessoa tão meiga. Ele se torna aquele amor de pessoa. Mas esquece, se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Descuido no ouvir. Descuido no ouvir. Quem tem ouvido, ouça. Olha o que Tiago diz, lá no capítulo 1 e versículo 22. E sede praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ouvir a palavra de Deus, irmãos, é bom, mas é necessário praticar a palavra de Deus. Tem que haver prática. Tem que ser praticante. Ainda no verso 26. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. Irmã Ana hoje não veio. Será onde é que ela anda? Será onde que ela foi? Olha, aquele irmão também não veio. Hoje ele não está cá. Mas será o que ele foi fazer? Eu ouvi dizer que... Eu ouvi falar... Tenha cuidado, irmãos. Refreia a sua boca, fecha a sua boca. Se você não pode abençoar o seu irmão, não o amaldiçoa. Se você não pode dirigir uma palavra de oração em favor da vida do seu irmão, cala-te. Ser praticante da palavra é tão lindo. Quando você abre o Facebook e alguém vira o dedo para o seu lado e diz, é você mesmo. Sangue de Jesus. Eu não preciso de Facebook para ouvir a voz de Deus. Eu não. Tem aqui a palavra. Eu tenho a palavra. Não temas. Eu sou contigo. E eu estou carregadinho de pecado e Deus está comigo. É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Não é para que iludir? Para que nós estarmos com ilusão? Se não é isso que a palavra diz. Quem tem ouvido, é porque se for surdo, o Espírito fala também. Se for cego, o Espírito mostra também. É preciso que você queira. Porque há muita gente com boa audição, mas para as coisas de Deus, ele tem o ouvido arrolhado. Arrolhado. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Misericórdia.
misericórdia, eu não tenho nada. Não, que isso, é engano. Mentiroso sou eu. Só Deus sabe a maldade do meu coração. Só Deus sabe a impureza do meu coração. Eu luto para fazer o bem, mas o mal me acompanha. O apóstolo Paulo foi bem claro nisso, irmãos. Nós temos que nos acautelar, nós precisamos ter cuidado. Como nós podemos falar de um evangelho que nós não vivemos ele? Eu pertenço à igreja fulano de tal, eu aceitei Jesus. O que adianta eu dizer para os irmãos: eu aceitei Jesus há tantos anos que eu sou crente. E o meu coração cheio de rancor, cheio de maldade, cheio de incredulidade. Que isso, pastor? Não é assim? É, irmãos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há muita gente correndo atrás de igreja. Deus te ama. Deus te ama. Não te preocupa. Segunda-feira a coisa está resolvida. Não, que nada, isso não é preciso. Para que você está reclamando? Não chora, Jesus é contigo. Mas a pessoa esquece o que é que ele está passando e o porquê que ele está passando. Aquele senhor chegou para mim no outro dia e disse para mim: pastor, o senhor tem razão. E eu, por curiosidade, fui saber a respeito daquele homem. Mas aquele homem foi um grande covarde em humilhar as pessoas mais humildes, mais simples. Houve um homem que morreu aqui em Coimbra, muito conhecido. Eu não me lembro o nome dele, mas pelo historial dele, eu digo que grande homem que ele foi. Os irmãos já observaram que 99,9% das pessoas querem tudo e mais alguma coisa do governo, mas não querem pagar nada. Foge a tudo, foge ao IVA, foge ao imposto da casa, o imposto do carro, foge a tudo. E aquele homem foi o contrário. Foi um homem que andou sempre ali à beira do Rio do Mondego, com a gravatinha preta, uma camisinha branca. Mas ele tinha o suficiente para ele viver. Era um homem riquíssimo. Mas nem a reforma ele quis do governo. Nem a reforma. Uma coisa que ele tinha direito, era direito dele. Não quis. Pagava os seus impostos. Andava para cima e para baixo a pé. Eu não sei, mas morreu com uma idade bastante avançada. Mas não se ouvia e não se ouve falar mal deste homem. E eu acredito que boa parte dos irmãos sabe quem eu estou falando. Um homem de barba grande, branca, e sempre de fato e gravata, camisinha branca, e ele ia para cima e para baixo. O dia que aquele homem morreu, foi falado em toda Coimbra. Toda Coimbra se ouvia falar
naquele homem. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Há pessoas que ninguém nem no funeral dele ele quer ir. Nem os familiares aparecem. Pastor, mas isso é muito duro. Então, a semente, irmão, quem semeia, colhe aqui mesmo. É aqui mesmo que colhe. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná, que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Presta atenção na palavra. Deus é fiel. Deus é fiel. Deuteronômio 8:3. Ele afligiu e te deixou ter fome. Tem gente que fica umas horinhas sem comer, já fica aflito. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Que o Senhor continua nos ajudando, nos abençoando. Eu não estou brigando com os irmãos, mas estou vos convocando a ter uma vida mais consagrada diante de Deus, porque tem muita coisa na nossa vida que é preciso ser mudado, para nós dizermos que estamos consagrando as nossas vidas ao Senhor. Não é só na igreja, nós não devemos ser crente só na igreja. Nós temos que ser crente lá no nosso trabalho, lá no nosso dia a dia. Nós devemos mostrar o Cristo que vive dentro de nós. Jesus vive dentro de nós. Ele é o nosso Salvador. É isso que nós temos que colocar em prática. Tem muita gente que se preocupa. Mas tem que se pregar. Prega o Evangelho com a sua vida. Com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua sinceridade, com a pureza do seu coração. Eu não preciso dizer a ninguém que eu sou pastor. Eu não preciso dizer a ninguém que eu sou crente. Eu não. É a coisa que eu mais evito dizer. Mas há algo diferente na sua vida, há algo diferente no seu coração, na sua mente. Faça isso não para a sua glória, mas para a glória do nome do Senhor. Seja salvo em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor pelas ofertas, pelos dízimos. Que Deus possa continuar abençoando o nosso lar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, te agradecemos pelos dizimistas, pelos ofertantes da tua casa. Abençoa a tua igreja, ajuda os teus filhos, ó Pai, que nunca venha faltar, Senhor, o pão de cada dia no lar de cada um, Senhor, mas que eles sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir o quarteto que vai cantar para a glória do nome do Senhor. Glória a Jesus.
Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus, é morada de jaspe luzente, educada com áureos troféus, e no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem dor, nem tristeza ou velhice entrarão na mansão paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das velas brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar e disser-lhes, recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão rua de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Graças a Deus, glória a Jesus, louvado seja Deus. Irmãos, hoje tem cantina, glória a Deus. Terça-feira nós teremos culto de oração das 20 às 21h30, vem orar junto conosco. Quinta-feira nós vamos iniciar a nova lição, heresias antigas que se apresentam com nova aparência. Iremos iniciar a primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. No sábado teremos o nosso culto, às 20h30, culto familiar, aonde nós estaremos aqui todos adorando o nome do Senhor. Amanhã, irmãos, como já havia sido dito no sábado passado, amanhã às 15h30, então, teremos aqui o encontro da Associação Minha Gente. Então, toda a igreja está convidada a estar... É às 15, é às 3 horas, então às 15 horas, desculpa, eu convido a toda a igreja. Eu penso que você pode até dizer, eu não interesso muito por esse negócio de associação, não gosto muito disso, isso é uma fantochada, isso acontece assim, assado, mas venha para você ver e ajudar a abençoar a outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos uma
tocha acesa. Nós somos luz. E nós, para resplandecer, tem que haver trevas. Aonde há trevas, se houver luz, é uma benção. Mas treva não ilumina nada. Então nós precisamos abençoar. E eu quero ver toda a igreja aqui, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu não posso. Ah, eu também não posso. Irmãos, eu preciso que você venha para abençoar e ser abençoado. Vai haver um lanche depois do encontro. Também não é uma coisa em que você faz todas as semanas. É uma oportunidade de convivermos com outras pessoas e até mesmo ver aquelas pessoas conhecidas que talvez você pensa que não está envolvido nisso e está. Então venha, vocês estão todos convidados às 15h estar aqui junto com esta equipe em nome de Jesus. Nós estamos cedendo a igreja e nós queremos aproveitar e estarmos juntos. Não vai haver culto, nada disso, não vai haver pregação da palavra, nada disso, é um convívio. Então venha para estarmos juntos aqui e comemorarmos este tempo juntos. Vamos ficar de pé e vamos orar pela irmã Ana, que ela essa semana foi privilegiada, eu sei. É hoje, tá vendo? Toda a gente sabe, só eu é que não sei. E eu esqueci de ver no Facebook, filho. Oh, meu Deus. Vamos orar então pela irmã Ana, que Deus possa abençoar e lhe dar força e graça. E não esqueça de orar por ela, que ela depende das nossas orações. O trabalho dela é um trabalho bastante complicado, mas nós sabemos que Deus com ela, tudo vai ficar bem em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua serva, grata a ti, Senhor. Juntamente conosco te agradecemos por mais este ano de vida, saúde. Ah, Pai, pela força e a graça que o Senhor tem dado à tua serva, continua abençoando e lhe dando muitos e muitos anos de vida debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Em nome de Jesus. Os nossos irmãos